Eu estava ali meditando, como sempre, faço. Às vezes a gente medita nas contas que tem que pagar. E às vezes a gente medita em coisas espirituais. A ordem depende da dívida. Então, é legal minha tia ter vindo aqui, a tia Ana, porque quando eu era novinho, nós éramos vizinhos lá na Tupinambás, no Jurunas, e quando eu era adolescente, eu ia jogar videogame na casa dela, com meus 2 primos, o Alan e o Anderson. E nós jogávamos um jogo chamado Mega Man. Dentre os que nós jogávamos, um deles era o Mega Man. E quando você começava o jogo, você tinha vários quadros de inimigos. E você tinha que escolher qual inimigo você gostaria de enfrentar dentro daqueles quadros. Quando você selecionava aquele quadro, você jogava a fase daquele cara para enfrentar ele no final. E quando você enfrentava aquele personagem no final, você adquiria as habilidades daquele cara. Isso é o Mega Man. Era firme. Agora, olha o que é interessante. Você tinha que, através dos erros e acertos, entender qual é a ordem correta de inimigos. Não tem uma ordem, você está entendendo? Por exemplo, você vai enfrentar o vilão que está ali no canto direito da tela. Quando você chega para enfrentar ele, você vai perceber que você não tem as habilidades para vencer ele. Ou seja, você não vai conseguir passar dele. Você pode jogar essa fase 200 vezes. Por quê? Você não tem as habilidades para vencê-lo. Então você tem que jogar outra fase, daquelas que você pode escolher, para entender qual deles tem habilidade para enfrentar aquele outro cara. Então é um quebra-cabeça de inimigos. O Mega Man sempre foi assim. Os jogos, desde que eu joguei o primeiro, o segundo, eu joguei até o 7º, o 8º, o Mega Man X, enfim. E você precisa entender qual é o inimigo que você tem que vencer para que você, através daquela vitória, te dê capacidade para enfrentar o outro inimigo. Então, meditando sobre isso, que a galera curte videogame, né? Quem gosta de jogar videogame aí, tem gente que gosta. Levantaram-se uns braços. Quem gosta de jogar joguinho de aplicativo? Muita gente gosta de jogar joguinho de aplicativo, né? Um Candy Crush, Farmville, Free Fire, que tá na moda agora, né? É 50 na arena, o último, é isso, né? É 50 numa fase, o último que sobrevive. Mas o que eu gostaria de frisar sobre esse assunto é a importância de entender nas nossas vidas. Eu passo isso para a nossa vida. Qual é a fase que você está? Entendeu? Porque você vive fases também. Você tem inimigos para vencer. Constantemente. Talvez o erro que a gente comete, e às vezes sem conhecer, é que existem inimigos que não se podem vencer sem antes vencer outros inimigos atrás. Está entendendo? Às vezes tem pessoas entrando em casamento sem ter tratado a sua área emocional com o relacionamento que ela tem com o pai dela. Ela tinha que vencer uma fase primeiro antes de casar. E ela traz uma herança de relacionamento para o casamento e começa a enfrentar lutas. E fica difícil durante um processo muito longo, porque ela não venceu primeiro aquele cara lá que ela tinha que vencer naquela fase anterior da vida. Isso você pode pegar no aspecto em várias áreas da sua vida. Área financeira. Você sabia que tem gente abrindo negócios sem ter experimentado ser um funcionário? É importante, irmão, você ser um funcionário. Você quer ser um empresário? Vá trabalhar numa empresa. Entenda o processo de chegar cedo, bater carteira. Entenda o que é levar mijada.
ser injustiçado na empresa. Entenda quando fazem calúnias para tentarem te derrubar na empresa. Enfrente esses processos, para que lá na frente você, vencendo esses processos, você consiga enfrentar uma fase mais difícil. Tem gente que sai da faculdade e já quer abrir um negócio. Meu amigo, vai apanhar muito. Me perdoe. Mas existem processos que nós temos que passar. Eu, quando me interessei pelo trabalho, foi porque eu queria comprar um sapato. E eu queria comprar um sapato e lá em casa a fase financeira estava meio braba. Meu pai tinha perdido o emprego, né, mãe, lembra? Papai perdeu o emprego, ele passou, acho que uns 14, 7 anos, nem lembro mais, trabalhando no negócio. Papai ficou sem emprego, o negócio apertou. E eu falei assim, meu irmão, eu vou trabalhar, que não adianta ficar, papai, você não tem. Nunca fui disso, mano. Então, com 16 anos de idade, eu arranjei um emprego numa malharia, meio período, para desenhar, projeto de camisa. O cliente chegava lá, eu quero fazer uma camisa. Aí, André, vem cá. Eu ia lá. Pois não, até Pedro, o nome do meu, eu até lembro dele, meu primeiro patrão, é o seu Pedro. Ali na frente do líder, perto da Batista Campos, né? Ali, Padre Eutíquio com o Mundurucus. E aí, Helenique Malharia, era o nome da empresa, até lembro do nome. E eu chegava lá, pegava o papel e já era aquela pressão. André, desenhe o que ele está pedindo. E eu fazia o desenho, é mais ou menos isso e tal. Aí eu aperfeiçoava aquele desenho ia lá para cima, aonde o cara que revela as telas ia cortar o filme, que a gente chama. Ele coloca o filme em cima do desenho, aí ele com um estilete ia cortando as cores, cor preta, depois tira, põe outro filme, cor amarela, depois tira. E eu trabalhei lá durante um bom tempo, acho que uns 7 meses, 1 ano, mais ou menos. E foi importante eu passar por aquele processo, porque eu também faltei, eu também cheguei tarde, eu também estava com uma dorzinha no pé, não vou não. Todos esses processos que nós vivemos, do primeiro emprego eu tive. E o cara me chamava, André, tem responsabilidade aqui, cara, eu sei que... E depois de um tempo, eu arranjei um emprego. E durante 1 ano e 7 meses eu fiquei nesse emprego como funcionário. Aprendendo a obedecer, horário, ser uma pessoa responsável, fazer o seu trabalho direito, ser um exemplo, tratar bem as pessoas, não responder o mal com o mal, mas o mal com o bem. O patrão está pilhado, você só... Pois não, aí no outro dia ainda chega lá com chocolate na mesa do cara. Provérbios fala que a palavra mansa abranda o furor. Então, eu aprendi nisso, no processo. Então, depois de ter aprendido todos esses processos, de ter passado dessas fases, entenderam? Eu falei, agora eu vou para uma outra fase, eu vou tentar o meu negócio. Eu vou ser um designer gráfico, eu vou abrir um escritório de designer e vou fazer arte para a galera. Eu comecei assim, aluguei um ponto ali, chamei um brother para trabalhar comigo. Depois eu fui trabalhar na casa da minha avó, na entrada, tinha uma entrada. Depois eu aluguei um ponto aqui na frente. E durante anos eu fui insistindo nesse negócio, trabalhando direitinho, conquistando clientes. E eu não estou falando que isso foi premeditado, irmãos. Eu estou falando que Deus, na sua misericórdia, me ensinou que na vida nós só vamos vencer certos inimigos de certas fases, é quando a gente consegue vencer as fases antecedentes a ela. Mas só que nesse processo eu também tentei passar um pouco adiante. Em alguns momentos da minha vida, eu achei que eu poderia dar um passo adiante sem vencer alguns, sabe aquela coisa, o cheat. Eu vou fazer aqui uma senha, um código R2 para trás, meia lua, e vou pular 4, 5 fases para frente. Tem isso, né? Sabe quando o jogo está ficando difícil, tu vai na internet e procura código para ficar invencível, porque tu quer chegar logo arregaçando, não quer mais ter trabalho, não quer morrer mais. Mas a vida não tem esse código, parceiro. Então,
eu tinha uma certa regularidade financeira, eu imaginei assim, não, eu estou ganhando isso esse ano todo, não vai mudar, então eu vou fazer dívida, eu vou comprar casa, eu vou comprar carro, eu vou financiar carro, eu vou comprar um apartamento. Eu pulei etapas, porque eu me empolguei. Só que nesse processo, mano, comprei carro zero, saí com carro zero lá, apartamento, assinei o documento lá, apartamento, estava tudo filé. Só que veio a bendita crise, 2010. Meu amigo, os clientes sumiram. Só quem não sumiu foi as dívidas. Eu gostaria que na crise sumissem as dívidas, mas elas não seguem a crise, elas se apoderam da crise, elas acompanham. E eu me vi atolado de dívidas impagáveis. E impagáveis, né? Uma vez eu fiz umas contas, eu dava mais de 100 mil reais de dívida. E eu paguei todas, demorei 5 anos para pagar. Você está entendendo o processo de você pular uma fase? O que você perde? Eu passei 5 anos pagando dívida, trabalhando duro para pagar a conta. Não era nem para você, como é que eu vou comprar uma parada? Não. Pagar a conta. Eu pulei etapas, eu não parei para pensar, não, cara, eu estou ganhando isso aqui, mas eu preciso segurar, guardar um dinheirinho, eu vou pensar em comprar um carro, depois eu estou aqui, isso aqui está andando, mano. Mas eu quis ter um carro zero, porque o carro zero é status, irmão. A gente chega de carro novo, todo mundo chega assim, moleque, o senhor está bem nos negócios, né? Qualquer um passa por isso. E isso me fez sofrer muito. Sofri depressão, sofri situações emocionais terríveis, entrei no fundo do poço. Paralelo a isso, eu tive problemas dentro da igreja também, aqui na igreja, eu tive problemas com relacionamento à liderança. Então você tem dívida de um lado, você não vê perspectiva no seu ministério dentro da igreja, você é rejeitado, se sente rejeitado na igreja. Todas essas coisas à minha volta me sufocaram de tal forma que eu fiquei no fundo do poço emocional. No fundo do poço. E busquei a Deus, no meu desespero, na minha angústia, busquei a Deus, para que eu pudesse passar por essa fase difícil. Eu estava vivendo uma fase difícil, eu entrei vamos dizer assim, eu pulei um cara, entrei numa fase oculta. Tem aquela... No jogo tem as fases secretas. No meu tempo tinha fase secreta. Você descia um negocinho, aí tinha uma pedra ali que você quebrava, é uma fase secreta. Eu entrei numa fase secreta do jogo da minha vida, mas uma fase muito difícil. Mas pensa numa fase difícil. E foi buscando a Deus, cara. Senhor, me ajuda, está aqui, lendo o livro, lendo a Bíblia, orando. Vou servir o Senhor de qualquer jeito, do jeito que eu tiver. Se eu tiver abatido, eu vou servir abatido, eu vou varrer a igreja, eu vou visitar o irmão, não estou nem aí. E continuei enfrentando esses inimigos, esses demônios da minha vida. Entendendo, depois, né? Na hora não, né? Mas depois eu fui entender que tudo que eu passei foi para me preparar para conseguir vencer inimigos mais poderosos. Porque lá na frente Deus tinha inimigos grandes para mim. E Ele sabia que se eu colocar isso diante de André, o André vai morrer e não vai dar conta. Então Ele precisa passar por uma fase muito difícil na sua vida para forjá-lo como uma pessoa capaz de enfrentar desafios maiores. E quais são os desafios mais difíceis de um homem? É quando você mexe dentro das suas emoções. As emoções são as áreas de mais dificuldade de se vencer, irmão. Se você está endividado, você trabalha e conquista. Se você está gordo, você malha e emagrece. Se você tem um nariz feio, que nem o meu, assim, ó, você faz uma plástica e fica bonito.
Existem formas de burlar ou de desviar de certas situações da vida. Mas quando se trata de áreas emocionais, é difícil, você não tem recursos fáceis de se livrar daquilo. Você pode ir num psicólogo, você pode ir num psiquiatra, ele vai lhe aconselhar, vai lhe dar apoio, vai lhe sugerir remédios ansiolíticos, remédios que vai lhe manter calmo. E você precisa entender dentro da sua mente qual é o processo que está lhe jogando para baixo. Isso leva tempo. O meu levou anos, irmãos. Aquela depressão que eu falei para vocês, de 2010, levou anos para eu conseguir entender o grau de profundidade que ela trouxe para a minha vida. Vamos dizer assim, de atrapalho. Se a palavra existe, essa palavra aí, de pedra na minha vida. Então, quando tudo isso passou, eu me vi capaz, diante de Deus, de enfrentar desafios maiores. Aí aquelas fasezinhas lá, depois de ter vencido as muitas, eu pude escolher inimigos maiores e dizer assim: agora eu consigo vencer esse cara porque eu sei como é que vence isso aí. Entendeu? Então, uma grande dica que eu dou para você hoje é você entender qual é a fase que você está na sua vida. E não pule fases sem antes vencer as fases que ficaram para trás. Simplesmente isso. Etapas não se podem ser puladas. É por isso que na igreja a gente é enjoado com relacionamento, porque a gente fala: cara, tu quer namorar? Casa e namora, mano. A gente quer namorar, experimentar, fazer tudo que pode, aí um dia, daqui a pouco até desiste de casar. O cara já, diz ditado, já arrepiou, passou o sal, revirou, aí depois briga e acaba. Então, por quê? Porque nós estamos pulando etapas. Eu falei aqui um parênteses do relacionamento, porque tem muita gente aqui que não casou, né, parceiro? Muito cuidado, viu? Que as feridas emocionais de relacionamentos, elas podem durar pro resto da tua vida. E às vezes, para te vencer isso, meu amigo, é uma luta grande. Traumas emocionais de relacionamentos, elas perduram, às vezes, pro resto da tua vida. Né, tia? Tia tem experiência de vida. Passou por situações difíceis. Eu acho que muita coisa do que a gente viveu aqui, ela viveu. Do que a gente passou aqui, ela viveu. Coincidentemente, né, Tiana? Assim, o tema que a gente abordou aqui foi situações muito difíceis. Não é coincidentemente, não. É Jesus-cidentemente. Mas, para terminar, algo muito especial que eu gostaria de lhe informar. Quando você terminar as fases da sua vida, nós vamos zerar o jogo. Sabia disso? E o mais legal é que quando você chegar no fim, que você conseguir viver com Cristo essas etapas das fases da sua vida, você vai chegar no fim, vai ter recompensa. Porque todos os jogos têm recompensa. Quando você joga, você tem recompensa. Se você joga um jogo de RPG, você está ali querendo ficar mais forte, melhorando a sua armadura, a sua espada, nível 100. A recompensa de um jogo de RPG online é você ser o top da galera. É você estar em cima da carne seca. Todo mundo vai olhar: ai, moleque, esse cara tem uns itens especiais. Pagou 100 conto, moleque, para comprar aquela arma ali. Eu já gastei dinheiro em jogo, eu sei o que eu estou falando. Para ficar com uma asa bonita lá no jogo de RPG que eu jogava, eu gastei R$25. O legal é que, assim como nos jogos existem recompensas, nós temos uma recompensa quando a gente serve a Deus. Além de Ele te dar uma direção,
diante das tempestades que você está vivendo, Ele sempre é um farol na tempestade. Independente da situação que você tem na tua vida, você tem um farol para seguir. Às vezes a tempestade está tudo nebuloso, as ondas estão batendo lá em cima, a chuva está comendo, o teu barco está assim, mas tu tem lá no final, tu vê aquela luz assim, ó. Já viste farol? Só faz aquele negócio assim. Tu sabe que tem uma direção para seguir. E no final de tudo isso, irmãos, o que Jesus disse? Eu já falei isso. Eu vou embora e vou preparar um lugar para vocês morarem comigo. Eu vou voltar e vou buscar vocês, e nós vamos morar eternamente juntos. Então existe uma recompensa, nós vamos viver eternamente perto de Deus, perto de Cristo, das pessoas que já morreram, que creem em Jesus, que estão ali na Nova Jerusalém. Nós vamos viver uma fase infinita, nós vamos ter vida infinita. Só que nós não vamos mais ter essas dores que a gente tem no mundo. Porque lá em Apocalipse está escrito o seguinte: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sabe o que significa enxugar lágrimas? Significa tirar de você todas as dores do passado. Tirar uma lágrima é você dizer assim: cara, ficou para trás. E ele diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E ele diz assim: porque não haverá mais morte. Quem já perdeu um ente querido sabe do sofrimento que é perder alguém. Então, ele não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem dor, porque todas estas coisas serão passadas, e eis que tudo se fará novo. Então nós podemos usufruir da presença de Deus em paz e amor novamente. Mas aquela é a fase final, a recompensa final. Mas até lá tem umas fases para jogar ainda. Então prepare-se, porque vem fases mais difíceis. E quanto mais difícil está a sua vida, irmão, é porque você está em fases melhores. Porque as fases mais próximas do chefão final, elas são mais difíceis, não é verdade? Quando você está perto do chefão final, as fases não ficam mais difíceis? Ficam. Então, se as coisas estão difíceis na sua vida, é porque você já pulou de fase. Você está em outro nível. E tem que aceitar que está na hora de enfrentá-las, as dificuldades. Amém? Bora jogar? Você está pronto? Bora jogar, que todo dia tem uma fase.